Oração secreta dos 3 arcanjos. Afaste todo o mal que ousar chegar perto. Hoje, você vai entrar em uma das orações mais poderosas já dedicadas aos 3 arcanjos do céu, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Se você sente que há pessoas desejando o seu mal, se pressente inveja, falsidade ou injustiça ao seu redor, esta oração é para você. Peça agora, com o coração aberto, para que todo o poder maligno, toda energia destrutiva e todo desejo de queda enviados contra você deem meia volta e retornem a quem os enviou, não como vingança, mas como lição divina, para que entendam que ninguém prospera na escuridão e que o único caminho verdadeiro é o caminho de Deus. Permaneça até o fim desta oração e sinta a presença dos 3 arcanjos ao seu redor. São Miguel abrindo os caminhos e cortando o mal. São Gabriel iluminando a verdade. E São Rafael restaurando sua paz e equilíbrio. Respire fundo, acalme sua mente, e entre nesta prece com fé absoluta. Pois hoje, o céu vai agir ao seu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste instante de profunda necessidade e fé, coloco-me diante da vossa presença pedindo que os 3 arcanjos de luz, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, se aproximem de mim e intercedam junto ao vosso trono de justiça e misericórdia. Que cada um desses mensageiros celestiais, revestidos de pureza e poder divino, traga sobre mim um escudo espiritual que me liberte de toda maldade, inveja e armadilha levantada por aquele que tem se colocado como meu inimigo. Que cada tentativa desse adversário contra a minha paz, minha dignidade e meu destino seja desfeita pelo vosso poder, ó Deus, e transformada em bênção, proteção e prosperidade. São Miguel Arcanjo, guerreiro fiel do Altíssimo, defensor do bem e comandante dos exércitos celestiais, clamo pela tua presença poderosa ao meu redor. Que tua espada flamejante corte todo o laço de inveja, ódio, traição e injustiça que foi lançado contra mim. Que nenhuma energia impura, nenhum desejo de destruição e nenhuma palavra maldosa consigam me atingir. Purifica o ambiente em que estou, quebra as armadilhas que foram preparadas no oculto e desfaz cada intenção contrária à minha paz e à minha vida. Que tua autoridade celestial cerque meu lar, meu trabalho, meus caminhos e cada área da minha existência, afastando todos os que agem com falsidade, manipulação e desejo de me ver derrotado. São Miguel, coloca diante de mim a luz da verdade e atrás de mim o muro da justiça divina, para que nenhum inimigo possa prevalecer sobre mim, nem em pensamento, nem em ação. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da Boa Nova, portador das notícias do céu e da sabedoria divina, peço que me traga discernimento diante de tudo o que acontece à minha volta. Que a minha mente seja iluminada por tua claridade celestial, afastando as ilusões e os enganos que possam ter sido criados por quem deseja me confundir. Sopra em meu coração a voz de Deus, para que eu saiba distinguir o que vem do bem e o que vem da maldade. Que as mentiras ditas contra mim percam a força diante da verdade e que nenhuma intriga tenha poder para manchar meu nome ou meu destino. São Gabriel, envia anjos auxiliares para que tudo o que foi lançado com intenção negativa contra minha vida se desfaça diante da luz do Senhor. Que minhas palavras, minhas decisões e meus passos estejam sempre alinhados à vontade divina e que nada nem ninguém consiga afastar-me desse propósito. São Rafael Arcanjo, guardião da cura e da restauração, coloco diante de ti todas as dores causadas pelas injustiças, pelas palavras cruéis e pelas ações daquele que busca o meu mal. Que teu bálsamo divino toque todas as feridas da minha alma, as feridas invisíveis que nascem da decepção, da falsidade e das perseguições. Que cada parte do meu ser seja purificada e fortalecida pela graça de Deus, para que eu não carregue o peso do rancor nem o fardo do medo.
Que a serenidade, a confiança e o equilíbrio sejam restaurados dentro de mim, e que eu caminhe sob a luz do Altíssimo, livre de toda influência do mal. São Rafael, guarda minha mente contra pensamentos de desânimo e derrota, e substitui-os pela certeza de que o bem sempre vence quando confiamos plenamente em Deus. Senhor, coloco diante de vós a presença do meu inimigo, aquele que por inveja, raiva ou desdém tenta me causar dor, prejuízo e humilhação. Não desejo a destruição dessa pessoa, mas peço que toda intenção negativa que venha dela seja anulada pelo vosso poder infinito. Que nenhuma energia obscura se mantenha ativa contra mim e que o vosso Espírito Santo transforme o ódio em impotência diante da vossa luz. Que esse inimigo perca o interesse em me atacar, que se afaste dos meus caminhos e siga o próprio destino sem mais interferir na minha vida. Que o anjo da paz visite o coração dele, removendo o desejo de causar o mal, para que eu possa viver com tranquilidade, protegido pela tua presença, Senhor. Meu Deus, que os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, fiquem ao meu redor como muralhas espirituais. Que Miguel esteja à minha direita, empunhando a espada da justiça, que Gabriel esteja à minha esquerda, transmitindo as mensagens divinas e esclarecendo cada situação, e que Rafael esteja atrás de mim, sustentando-me com o poder restaurador que vem do vosso amor. Que acima de mim paire a vossa luz eterna, cobrindo-me com sabedoria e paz, e que abaixo de mim esteja o terreno abençoado, livre de armadilhas e traições. Que toda influência contrária, toda palavra maldita, todo pensamento destrutivo e toda maldição oculta se desfaçam agora pela autoridade do vosso nome, Jesus Cristo. Peço, Senhor, que o meu caminho seja purificado e que tudo o que foi colocado para atrasar minha prosperidade, minha alegria e meu sucesso perca a validade. Que as portas que precisarem se abrir se abram pela vossa vontade, e que aquelas que me conduziriam ao erro sejam fechadas de modo definitivo. Que as bênçãos que pertencem ao meu destino se aproximem, que a sorte divina acompanhe cada passo e que o vosso Espírito Santo guie meus pensamentos e atitudes. Que nenhum mal tenha poder sobre minha vida financeira, emocional ou espiritual. Ó Deus de misericórdia, sei que nenhum mal é maior que o vosso amor. Sei que vossa justiça nunca falha e que quem confia em vós não será derrotado. Por isso, entrego nas vossas mãos toda a dor causada pela maldade do inimigo e transformo essa dor em confiança. Que a partir deste momento, tudo o que me foi tirado indevidamente seja restituído de modo multiplicado, e que tudo o que me foi bloqueado se libere sob a vossa ordem divina. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardiões da luz eterna, permaneçam comigo em cada instante. Quando eu estiver em silêncio, que me defendam, quando eu estiver dormindo, que me protejam, quando eu estiver lutando, que me sustentem, e quando eu estiver em dúvida, que me inspirem. Que o inimigo não encontre brecha nem caminho para me atingir, pois minha vida está selada sob a proteção do Altíssimo. Senhor, que nenhum olhar invejoso, nenhuma palavra maldita, nenhum pensamento negativo e nenhuma ação contrária consiga ultrapassar o escudo espiritual que vós colocastes ao meu redor. Que toda maldade se desfaça antes mesmo de se aproximar de mim, que todo intento de destruição se perca no vazio e que a minha paz seja permanente, sólida e intocável. Que a minha vida reflita o vosso poder e que todos reconheçam que vossa presença é maior do que qualquer maldição, intriga ou armadilha. Ó Deus, recebei esta oração como um ato de fé e confiança em vossa justiça. Que os arcanjos permaneçam comigo hoje e sempre, e que em tudo o que eu fizer reine a vossa vontade. Que o inimigo se afaste e nunca mais tenha poder algum sobre mim. Que eu viva sob a luz da vitória, guiado pela sabedoria, cercado pela proteção e sustentado pela tua graça eterna. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Criador da vida e juiz de toda justiça,
neste momento de profunda oração coloco-me diante da vossa presença com o coração aberto e a fé depositada no vosso poder. Clamo aos 3 grandes arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para que se aproximem de mim e intercedam junto ao vosso trono celestial, pedindo que toda maldição, praga ou palavra de destruição lançada contra a minha vida seja completamente anulada pelo vosso poder e que todo o mal que o meu inimigo tentou direcionar a mim volte à origem, não como vingança, mas como aprendizado, para que ele compreenda o peso de suas ações e reconheça que o único caminho verdadeiro é o caminho de Deus. Senhor, que o vosso olhar divino alcance cada canto da minha existência e retire de perto de mim tudo o que foi lançado com intenção de me ferir, atrasar, prejudicar ou destruir. Que nenhuma energia negativa, ritual, inveja ou palavra maldosa tenha poder sobre mim. Que tudo o que foi dito ou pensado contra mim com desejo de ruína se desfaça diante da luz que vem do vosso coração. Peço, Deus eterno, que os 3 arcanjos me guardem como um escudo vivo de luz celestial, cercando meu corpo, minha mente e meu espírito. Que nenhuma maldição encontre abrigo em mim, pois a minha vida pertence ao Senhor. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz e defensor dos filhos de Deus, invoco tua espada flamejante para cortar toda ligação de maldade, toda inveja e todo desejo destrutivo lançado contra mim. Que cada laço espiritual, cada amarra, cada corrente de negatividade seja cortada em nome de Jesus. Que todo envio maligno, toda intenção oculta, todo pensamento sombrio volte para quem o lançou, não como castigo cruel, mas como lição divina, para que o inimigo entenda o peso de suas escolhas e perceba que o mal nunca triunfa sobre o bem. Que ele compreenda que cada gesto de injustiça se transforma em armadilha para o próprio coração, e que a única libertação verdadeira vem da reconciliação com Deus. São Miguel, defensor das almas fiéis, guarda os meus caminhos contra os ataques espirituais e físicos. Que a tua presença preencha os lugares por onde passo, anulando toda palavra de derrota, todo olhar invejoso e toda tentativa de me ver cair. Que o vosso poder celestial seja escudo diante de cada intento do inimigo, e que nenhuma armadilha tenha êxito. Que todos os planos de quem deseja me ver no chão se revertam em testemunhos da vossa justiça. Que quem planejou minha ruína veja, com os próprios olhos, a proteção que o Senhor colocou sobre mim. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da pureza divina e portador das verdades de Deus, traze clareza à minha mente e paz ao meu coração. Que toda mentira inventada contra mim se desfaça, e que todas as palavras de engano usadas para me confundir percam a influência. Que o inimigo seja impedido de me atingir por meio de fofocas, falsidades e armadilhas. Que o som da tua trombeta sagrada anuncie que a verdade prevalecerá e que nenhuma trama construída com maldade encontrará espaço para florescer. Que Gabriel, com o poder que vem do trono de Deus, conduza até mim apenas aquilo que é puro, verdadeiro e justo, e que todo o resto seja lançado para longe, sem poder algum. São Rafael Arcanjo, guardião da cura e da restauração, toca o meu espírito para que toda energia pesada, toda tristeza, todo medo e toda dor causados por maldições e ataques espirituais sejam completamente dissipados. Que a minha mente não seja afetada por ansiedade, perturbação ou desânimo provocados pelas intenções do inimigo. Que o vosso poder restaurador faça com que eu recupere minha serenidade, equilíbrio e fé. Que nada do que foi lançado contra mim permaneça ativo, e que tudo o que saiu das trevas seja devolvido ao lugar de onde veio, sem jamais me tocar novamente. Senhor Deus, peço que, diante da vossa infinita sabedoria, o mal que o inimigo enviou a mim volte para ele não para destruí-lo, mas para iluminá-lo. Que ele sinta o peso de suas más ações, não como castigo, mas como espelho, para que entenda a dor que tentou provocar. Que perceba a inutilidade de andar nas trevas e que o vosso Espírito Santo o toque com arrependimento.
Que ele veja que o caminho da inveja, do ódio e da destruição leva apenas à solidão e ao vazio. Que esse inimigo seja confrontado com a verdade do vosso amor e que, diante dessa verdade, não consiga mais agir contra mim, porque reconhecerá que é inútil lutar contra alguém protegido por Deus. Senhor, retira de perto de mim toda palavra de maldição lançada em momentos de ira, toda praga pronunciada no oculto, toda tentativa de me ver fracassar. Que nenhum ritual, nenhuma invocação das trevas, nenhuma armadilha tenha efeito sobre mim. Que cada gesto de má intenção seja revertido em bênção sobre minha vida, e que todo o mal que o inimigo desejar veja-se refletido sobre ele, para que aprenda que quem semeia destruição colhe vazio. Que ele se volte para o bem, entenda que a verdadeira vitória é caminhar em paz com o Senhor e que a inveja nunca constrói nada além de ruínas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, permaneçam comigo em cada instante. Que Miguel esteja à minha direita, Gabriel à minha esquerda e Rafael atrás de mim, e que a presença dos três se torne barreira impenetrável diante de qualquer tentativa de ataque espiritual. Que nenhuma palavra de maldição consiga romper esse escudo sagrado. Que o mal que o inimigo lançou encontre resistência e se desfaça ao tocar o limite da minha proteção divina. Que cada pensamento destrutivo que saiu de sua mente se volte para ele, não com ódio, mas com a energia que o faça entender o erro que cometeu. Senhor, protege-me de toda inveja disfarçada de amizade, de toda falsidade escondida sob palavras gentis e de toda armadilha disfarçada de ajuda. Que eu seja guiado apenas por pessoas sinceras, justas e alinhadas à tua vontade. Que os meus passos sigam sempre em direção à luz, e que nada consiga me desviar do caminho do bem. Que o inimigo se perca na própria escuridão até que encontre, em arrependimento, o caminho de volta à tua misericórdia. Meu Deus, que toda palavra proferida contra mim sem justiça seja neutralizada e que todo intento oculto seja trazido à tona. Que o inimigo veja a vossa mão me levantando, mesmo quando tentaram me derrubar. Que ele compreenda que não há poder maior do que o vosso, e que toda tentativa de destruição se transforme em testemunho da vossa proteção. Que, enquanto ele tenta me ver cair, eu siga prosperando, iluminado pela fé, guiado pela sabedoria e cercado pelos arcanjos. Senhor, peço que a minha vida seja exemplo do vosso poder, para que quem tentou me amaldiçoar veja com os próprios olhos que a bênção sempre vence o mal. Que o inimigo entenda que cada tentativa de me prejudicar se torna em degrau para minha elevação espiritual. Que ele perceba que quem age com maldade acaba aprisionado nas próprias intenções e que só quem anda com o Senhor caminha em liberdade. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, permaneçam comigo. Quando eu estiver em silêncio, sejam meus guardiões. Quando eu estiver dormindo, sejam meus vigilantes. Quando eu estiver enfrentando desafios, sejam meus protetores. Que cada um de vocês mantenha ao meu redor um círculo de luz que nenhum mal possa atravessar. Que toda maldição lançada contra mim perca o poder e retorne como reflexo da própria injustiça de quem a enviou. Senhor, que tudo o que o inimigo fez ou planejou se volte contra ele como espelho, mostrando o erro do seu caminho e conduzindo-o à mudança. Que o mal jamais prevaleça, que a verdade sempre se manifeste, e que a minha vida siga segura, abençoada e protegida sob o vosso olhar eterno. Senhor Deus, fonte de misericórdia e justiça, aproximo-me em espírito e peço a intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que esses mensageiros celestiais se coloquem ao meu redor e façam retornar para quem os lançou todo o poder maligno e destrutivo que hoje tenta me atingir. Que a intenção de prejudicar, tramada por inveja, raiva ou ambição ferida, perca seu caminho e volte para o emissor de modo que ele finalmente entenda o mal que causou. Não desejo vingança humana,
mas que a consequência do que foi semeado sirva de espelho para que o ofensor reconheça o erro e busque a conversão pelo conhecimento do amor divino. São Miguel, comandante dos exércitos do bem, coloca sua presença firme entre mim e qualquer ataque invisível. Com a autoridade que vem do Altíssimo, corta as linhas que sustentam maquinações, frustra laços negativos e bloqueia que trâmites ocultos alcancem meu corpo, minha mente e minha reputação. Que as estratégias do adversário percam coerência e que cada artifício se volte sobre seu autor, abrindo nele a compreensão do dano causado. São Gabriel, comunica ao meu coração a clareza necessária para compreender mentiras, calúnias e armadilhas. Que a verdade encontre espaço e que toda distorção seja neutralizada, de modo que o diálogo justo se restabeleça e que a falsidade não encontre eco nas mentes alheias. Que o mensageiro divino conduza luz sobre os pontos escuros e forneça sinais que me guiem para decisões sábias, sem abrir espaço para mal-entendidos que possam ser usados contra mim. São Rafael, companheiro da restauração, toca o íntimo com o bálsamo celestial para que as marcas deixadas por ataques espirituais e psicológicos sejam convertidas em aprendizado e serenidade. Que o coração não seja envenenado pelo ódio e que a razão encontre abrigo em paz renovada, permitindo que a vida prossiga com equilíbrio e esperança. Que o retorno do mal ocorra como espelho da própria ação perversa e que o ofensor, ao sentir as consequências, encontre arrependimento e mude seu caminho, fazendo surgir a ajuda que só o Senhor pode oferecer. Peço que nada que seja escuro e maléfico permaneça ao meu redor, que todos os intentos de destruir meu bem-estar moral, emocional, social ou material se interrompam agora, e que os planos que visavam minha queda se convertam em testemunhos de superação e proteção divina. Que os anjos designados por vossa vontade cerquem meus dias como testemunhas do que é justo, mantendo sob vigilância cada possibilidade de ataque. Que meus pensamentos se mantenham firmes, que as palavras alheias não encontrem terreno fértil em meu espírito e que minhas ações caminhem sempre alinhadas com princípios de verdade e caridade. Não desejo mal a ninguém, desejo apenas que a prática do mal se torne obstáculo que o próprio autor venha reconhecer como ruína pessoal, levando-o ao arrependimento e ao reencontro com o que é reto. Que a intervenção divina alcance não só a reversão do que foi lançado, mas também a proteção contínua que impeça novas investidas, evitando que inimigos consigam reerguer sentenças de dano. Que a presença dos arcanjos inspire nas pessoas de pouca luz uma mudança interior, que, ao compreenderem a fragilidade do caminho do ódio, busquem a orientação que conduz ao bem, à fraternidade e à justiça fundada no amor. Confiando na vossa grandeza, peço que o retorno do mal não se dê como punição vingativa, mas como instrumento pedagógico que desperte consciência e promova mudança verdadeira. Que o ofensor, diante do reflexo de suas ações, reconheça a urgência de alterar seu modo de agir e, assim, não mais cause danos a outrem. Dai-me, Senhor, serenidade para enfrentar as consequências que possam vir, discernimento para evitar armadilhas e coragem para manter a integridade mesmo quando provado. Que a paz celestial circunde meu corpo, meu pensamento e minhas relações. Que portas que conduzem ao bem se manifestem diante de mim e que as que servem para dividir sejam fechadas por intervenção superior. Permita que a comunidade que me cerca reconheça a verdade e rejeite calúnias, apoiando o que é justo e verdadeiro. Que toda ligação que conecte o emissor do mal aos seus projetos maléficos seja desfeita e que as motivações que levaram à ofensa se tornem opacas e sem utilidade, fazendo com que o autor enfrente as consequências naturais de seus atos. Que o Senhor, em sua sabedoria, conduza esse processo de retorno de modo a promover reconciliação quando for possível e restauração quando for necessária, sempre segundo a lei divina. Que meu testemunho se transforme em luz para outros que enfrentam opressões semelhantes, mostrando que, mesmo nas adversidades,
a proteção divina opera e que a perseverança na fé resulta em vindicação serena. Que os arcanjos continuem presentes enquanto durar a provação, auxiliando-me a manter o caminho reto e afastando o que busca me derrubar. Que o mal que foi lançado encontre o seu oposto em transparência, justiça e bondade, expondo sua própria fragilidade. Que o emissor do ataque experimente a gravidade de suas escolhas, de modo que sua próxima decisão seja guiada pela retidão e pela compaixão. Em nome da misericórdia divina, que a reversão do mal seja semente de mudança no coração de quem fez o mal, e que esse processo contribua para que o mundo contenha menos ódio e mais entendimento. Que a minha família, meus amigos e minha comunidade sejam protegidos de repercussões adversas e que a bênção que me acompanha se estenda a todos os que caminham ao meu lado de boa vontade. Que eu saiba reconhecer sinais de armadilha a tempo e que as pessoas que procuram meu bem possam apoiar com discernimento e amor prático. Que a justiça operada pelo Senhor seja clara para todos, e que o retorno do mal ao seu emissor sirva como exemplo de que a prática de prejudicar o próximo é caminho sem fruto. Que a proteção divina prevaleça enquanto eu vivo, guiando minhas escolhas, fortalecendo meus laços e fazendo prevalecer a verdade onde houver mentira. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael mantenham sua presença permanente ao meu redor, mantendo vigilância e restituindo ordem onde houve confusão e ataque. Que o mal, ao voltar para o seu autor, lhe ensine a compaixão e o respeito pela vida alheia, de modo que ele compreenda que o único modo digno de existir é pelo respeito ao próximo. Agradeço, Senhor, por ouvir minha oração e por agir segundo o vosso desígnio soberano. Que a experiência sirva para promover no autor do mal uma mudança sincera de conduta, levando-o a buscar reconciliação e a praticar o bem. Que, enquanto isso, minha vida transcorra protegida e próspera nos valores que importam, ajuda aos outros e que a luz divina se manifeste em cada passo, tornando evidente que a caridade e a verdade são caminhos que edificam a comunidade. Senhor Deus, Criador que sustenta o universo com justiça e ternura, neste instante venho diante da tua presença pedindo a intercessão dos três grandes arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para que olhem por mim e atuem com vigilância sobre tudo aquilo que foi lançado contra a minha vida por quem busca o meu mal. Como homem que guarda a fé, clamo para que cada desejo nefasto, cada palavra lançada em rancor, cada intenção de prejudicar meu caminho dê meia volta e alcance somente quem a emitiu, não como vingança humana, mas como instrumento que abra os olhos para a seriedade do que foi cometido. Peço que Miguel, que tem a missão de proteger os que caminham na verdade, cerque-me com presença firme e clara, cortando toda conexão invisível que pretenda ligar-me a tramas de destruição, desfazendo os laços espirituais criados para me confundir e impedir meu ser de caminhar com dignidade. Que a atuação dele traga desmantelamento das estratégias ocultas, fazendo que essas armadilhas percam coesão e retornem ao ponto de origem, expondo ao autor a consequência de suas escolhas. Invoco Gabriel para que traga luz ao discernimento, abrindo clareza onde houve malícia, trazendo entendimento para quem foi seduzido pela ideia de prejudicar outro ser humano. Que a voz que anuncia a verdade ecoe nas consciências, permitindo que mentiras e calúnias percam sustentação, que intrigas se dissipem e que a realidade se imponha, revelando o que foi plantado por intenção sombria. Peço que Gabriel inspire no meu espírito a serenidade necessária para não ser levado por reações precipitadas e para responder com equidade quando a hora da demonstração da verdade chegar. Chamo Rafael para que aplique o seu ofício de restauração sobre minha alma, meu corpo e minha honra, curando as marcas deixadas por ataques psíquicos, por manipulações e por atos de cerceamento que tentaram abalar a minha estabilidade. Que a presença dele traga sossego ao pensamento, clareza ao sentimento e renovação na esperança, para que o medo e o desconforto se afastem e meu coração retorne a um estado de confiança e de paz interior. Que,
pela atuação conjunta desses três guardiões, toda a rede de maldade que circunda minha vida seja desmontada, fazendo com que nada do que foi lançado encontre solo fértil, e que o caminho de quem agiu com animosidade se revele torrente improdutiva que retorna como lição. Senhor, que o retorno do mal ao emissor produza nele o arrependimento que conduz à mudança, que, ao experimentar o efeito de seus próprios atos, esse indivíduo enxergue a dor que causou e compreenda que a prática de prejudicar o outro gera ruína interior. Não peço retaliação humana, mas transformação do coração que conduza à reconciliação com o bem, para que a comunidade não continue sendo ferida por atitudes destrutivas. Que, enquanto isso, eu saiba manter-me firme na integridade, com palavras medidas, ações dignas e atitudes que testemunhem a fidelidade aos princípios de caridade e verdade. Que a presença dos arcanjos impeça que mentiras se propaguem, que intrigas se multipliquem e que armadilhas voltem a ser armadas, dando-me discernimento para identificar riscos e serenidade para agir com prudência. Que as portas que conduzem a possibilidades honestas se abram diante de mim, trazendo apoio de pessoas sinceras que caminhem ao meu lado com sensatez e bondade, e que relações construídas sobre confiança floresçam, afastando a influência de quem busca dividir e semear discórdia. Senhor, que a comunidade que me envolve reconheça o que é verdadeiro, que testemunhos honestos prevaleçam e que o bem que me cerca se fortaleça, impedindo que palavras caluniosas encontrem eco. Que a reversão do mal ocorra de modo a promover entendimento e mudança, e que o autor do ataque não seja consumido por rancor, mas que se veja compelido, pela própria experiência, a optar pela retidão. Que, por meio desta intervenção celestial, a prática do mal perca atratividade entre as pessoas, tornando evidente que o caminho da agressão traz vazio, enquanto o caminho do respeito e da generosidade constrói comunidade. Concedo a Deus, em humilde reconhecimento, a autoridade para operar este processo segundo a sua sabedoria, pedindo que a experiência sirva como catalisador de mudança social e pessoal. Que os anjos designados mantenham guarda constante, manifestando sinais de proteção que afastem qualquer tentativa de manipulação ou ataque espiritual. Que minha mente se conserve alerta, minhas palavras sejam instrumentos de paz e minhas ações um exemplo de retidão, para que, ao testemunhar a transformação daquele que atacou, outros encontrem incentivo para abandonar caminhos danosos. Senhor, dá-me firmeza para suportar as provações, resiliência para superar as consequências e gratidão para reconhecer a intervenção que me preserva. Que a reversão dos intentos malévolos mostre que, quando a intenção é destruir, o universo pode devolver a lição ao emissor, e que essa lição leve-o a buscar a reconciliação com o bem. Que a minha família, meus amigos e minha rede de convívio sejam protegidos de repercussões, que a sombra que tenta se estender sobre nós seja dissipada pelo resplendor da verdade e que a vida comunitária se fortaleça. Que eu seja instrumento de paz, evitando alimentar ódios e respostas desmedidas, agindo sempre com justiça e equidade, e que, ao mesmo tempo, receba a proteção necessária para seguir em frente sem prejuízos indevidos. Que, por fim, o retorno do mal ao seu autor se manifeste como espelho que desperte consciência, levando-o à humildade e ao arrependimento, e que assim o mundo veja que o bem prevalece quando se confia na providência divina. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael permaneçam atentos, guardando meus passos e restituindo ordem onde houve confusão, até que a paz seja restabelecida e o entendimento floresça no coração do ofensor, convertendo o erro em oportunidade de transformação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.